Hoje vou analisar o vídeo do canal Victor Elius, onde ele supostamente vai comprovar de que Maria é mãe de Deus. Vale salientar que eu não tenho nada contra o Victor, gosto bastante do canal dele. Já respondi ele uma vez no TikTok, se não me engano foi sobre essa mesma questão. Vou apenas fazer a análise do vídeo aqui e apresentar meus pontos. Hoje eu quero fazer uma análise completa de um argumento que pretende provar que Maria é mãe de Deus. Nossos amigos protestantes assistam o vídeo aqui até o final e nossos amigos católicos também para aprender a defender a própria fé. No começo do vídeo ele vai estar explicando por que o silogismo dele é válido, então eu vou direto para a parte que nos interessa aqui nesse vídeo. Conclusão desse argumento. E em relação à primeira premissa, trata-se de um fato histórico, ninguém vai negar que Maria é mãe de Jesus. Aliás, a própria existência de Jesus é bem comprovada historicamente, você tem diversos historiadores ateus, inclusive, que aceitam que Jesus realmente existiu. Podemos dar essa premissa como verdadeira. A segunda premissa, então, que diz que Jesus é Deus, é uma premissa que os ateus evidentemente vão negar, não vão se comprometer, mas a nossa análise aqui é direcionada principalmente para o público protestante, que com certeza vai aceitar essa premissa, e caso não aceite vai cair numa heresia chamada arianismo. O arianismo é uma heresia do século IV que afirma que Jesus é apenas o Filho de Deus e não um Deus próprio. Todos esses papos de que Jesus é só um ser humano superior, tudo isso advém dessa ideia, dessa heresia chamada arianismo. Por essa razão, então, podemos tomar essa segunda premissa como verdadeira também dentro do público cristão. Por fim, temos a conclusão que diz que Maria é mãe de Deus, decorrendo dessas duas premissas. Considerando essa proposição à parte, a negação dessa afirmação também seria uma espécie de heresia chamada nestorianismo. Essa é uma heresia do século V que afirma basicamente que Jesus tem duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana, e que Maria, portanto, sua mãe, só teria parido a pessoa humana e não a pessoa divina. Isso evidentemente é uma confusão. Jesus é apenas uma pessoa que tem duas naturezas, uma humana e outra divina. Assim, nós damos essa conclusão aqui como verdadeira, e é claro, se você aceita as premissas, você precisa necessariamente aceitar ela como verdadeira também. Querer negar essas premissas e aceitar essa conclusão também é uma espécie de heresia, mas uma heresia lógica. Quem aceita as premissas aceita também o que se deriva naturalmente delas, que é a conclusão. Essa, portanto, foi a nossa análise, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixe o seu like aqui no vídeo. É correto afirmar que Maria é mãe de Jesus, mas não é correto afirmar que Maria é mãe de Deus. E eu vou tentar demonstrar aqui o porquê disso. Vamos trocar os termos Jesus por Espírito Santo. Então vai ficar o seguinte: Maria não é mãe do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo é Deus. Logo, Maria não é mãe de Deus. Tanto a forma do argumento como a veracidade das premissas são verdadeiras. Começando pela veracidade. O Espírito Santo é Deus, isso é verdade. Maria não é mãe do Espírito Santo, isso também é verdade. Não vou argumentar o porquê o Espírito Santo seria Deus, já que a gente está falando aqui para um público que acredita na Trindade. Se você é cristão e não acredita na Trindade, então esse vídeo não é para você. Agora sobre a estrutura do argumento, sobre a sua forma. Começando pelo mais evidente, essa estrutura aqui é igual à estrutura do argumento dele. A diferença é que a premissa dele é uma afirmativa e a minha uma negativa. Outra diferença é que ele fala de Jesus e eu do Espírito Santo. Se o meu silogismo é verdadeiro e o dele também, e estamos falando da mesma pessoa, como é possível então estarmos entrando em contradição em relação a Maria ser ou não mãe de Deus? Onde está o erro então? A resposta? Deus, ou melhor dizendo, Trindade, está na compreensão daquilo que é Deus, na compreensão daquilo que é a Trindade. A Trindade é 3 em 1, 3 pessoas e uma divindade. Então, o correto a ser afirmado seria o seguinte: Maria é mãe de uma das pessoas da divindade. E ainda assim, não seria exatamente uma mãe por completo, pois Jesus já existia antes mesmo de Maria existir. Maria foi uma ferramenta utilizada para a encarnação de Jesus. É importante salientar isso. Deus ter uma mãe é estranho por si só, mas quando você vai regredindo isso, fica mais estranho ainda. Maria é descendente de Davi, logo, Davi seria um ancestral de Deus? Ora, Deus tem ancestral? O que é antecessor a Deus? O que pode existir anterior a Deus?
E para concluir, vou ler Mateus capítulo 12, versículo 46 em diante, que fala o seguinte: falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O significado da palavra mãe é aquela que gerou ou deu à luz a um filho. E Jesus já existia antes de Maria, portanto Maria não é mãe literal de Jesus, assim como os discípulos não são irmãos e irmãs literais de Jesus, como citei na passagem anterior. E esse foi mais um vídeo, espero que tenha gostado. Se você achou que tem algum erro aqui na minha argumentação, basta comentar o tempo do vídeo e dizer qual é o erro. E é isso, e até a próxima. Beleza, valeu e fui.